Cumprimentamos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Chegamos na lição de número 6, onde vamos tratar sobre a abrangência universal da salvação. O nosso textuário está em João 3,17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Verdade prática. A salvação em Jesus Cristo é de abrangência universal, pois os que aceitaram em todo tempo e lugar serão salvos pela sua graça. Nós vamos estudar a lição de hoje com base na leitura bíblica em classe, em João 3, 16 a 18, e também em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 ao 6. Os nossos tópicos tendem a explicar o que é a obra expiatória de Cristo e também vamos discutir a respeito do alcance da obra expiatória de Cristo e apontar o Cristo que oferece salvação a todos os homens. O que é a obra expiatória de Cristo? Aí nós vamos ver a abrangência do pecado e também vamos ver a expiação de Cristo. No segundo tópico, o alcance da obra expiatória de Cristo. A impossibilidade humana, onde nós vamos falar da lei, e também Cristo ocupou o lugar do pecador. Alcance universal da salvação expiatória e também Cristo oferece salvação a todo o mundo. Esse é o último tópico, onde nós vamos estudar sobre o nosso perdão e a nossa libertação. A salvação que é para todo mundo, a responsabilidade do cristão, onde nós vamos tratar sobre o ID de Jesus. Hoje nós vamos estudar essa lição tratando sobre o tema a abrangência universal da salvação. Queremos cumprimentar os nossos irmãos com a maravilhosa paz de nosso Senhor Jesus e também agradecer pela contribuição voluntária de todos vocês. Vocês que curtem nosso canal, que dá o like e também compartilha em suas redes sociais. Meu muito obrigado. Deus abençoe ricamente. Queremos deixar informado que já compramos os pincéis variados de cores e também 2 apagadores. Nós agradecemos de coração aos nossos queridos amados irmãos, irmão Bezerra, Francisco Bezerra, também a missionária Maria. Que Deus venha abençoar ricamente as vossas vidas. Queremos deixar bem claro que não há mais necessidade de contribuir, porque já adquirimos aquilo que precisamos. Que Deus abençoe a todos e vamos para a nossa aula. Amados irmãos, hoje nós vamos tratar sobre o pecado, a morte, salvação, crer, graça. Então, a graça de Deus, há uma doutrina que está rondando em nosso meio, já está no Brasil, que é a história que a graça nos livra. Então, esta história dizer que a graça nos livra e que agora, por crer em Jesus, já estamos salvos e salvos para sempre, crer que, independentemente de pecar ou não pecar, essa graça nos livrará por qualquer circunstância. Isso é uma heresia muito braba, porque tira totalmente o livre-arbítrio e a escolha do homem quanto ao continuar de pé ou cair da presença de Deus. Nós não temos na Bíblia uma predestinação absoluta. Nós temos na Bíblia a predestinação da Igreja de Cristo, que foi predestinada desde os tempos antigos para ir para as mansões celestiais. Então nós vemos que a lição de hoje vai tratar sobre Romanos, capítulo 5, Isaías 53, certo? E vamos falar também sobre o reino. Esta é a lição de hoje, o reino, tá bom? E também sobre a lei e o ID. Então, nós observamos que, de acordo com o que nós vemos
no profeta Isaías, capítulo 61. Abra sua Bíblia e vamos ver o que diz o profeta no capítulo 61. Nós temos aqui as 4 formas do ministério de Jesus, isto é, as 4 fases. A primeira fase está exatamente em Isaías 61, versículo 1. Vamos lá. O Espírito de Deus, o Senhor, é sobre mim, porque o Senhor Jeová me ungiu para proclamar boas novas aos aflitos e enviou-me a restaurar os quebrantados de coração e enviou-nos a restaurar os contritos e aflitos de espírito. Então nós vemos logo aqui a primeira fase da história de Jesus na terra, que é exatamente sobre ele pregando as boas novas enquanto estava no seu ministério terreno. Então aqui fala sobre a sua obra no ministério público. No ministério público de Jesus. Depois nós temos o 2. Nós vamos ver aqui, ó. Diz mais: proclamar liberdade aos cativos e aberturas de prisão aos prisioneiros. Então, cativos e proclamar abertura de prisão aos presos, prisioneiros. Isto fala exatamente aquela descida que Jesus desceu ao Hades. Então, aqui é a segunda fase do ministério de Jesus, que é após a sua morte. Primeiro, no ministério público de Jesus enquanto ele vive, enquanto ele está vivo. E quando ele morre, ele continua ainda seu ministério após a sua morte. Quando ele desce ao Hades e vai até os cativos presos que estão na parte dos justos. Nós estudamos na lição anterior. Depois nós vemos o seguinte. 3. Apregoar o ano da benevolência do Senhor, Jeová. Ou seja, apregoar o ano aceitável do Senhor. Então nós vamos ver aqui no 3, nós temos que é o ministério de Jesus após a ressurreição. Então, após a ressurreição, Jesus deixou claro exatamente o seu ministério, que é o ministério do ano aceitável, que é o ministério da graça, o tempo de hoje, que após a ressurreição Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E no último e 4º ministério de Cristo, nós vamos ver aqui, ó, no próprio 61 de Isaías, versículo 2. E apregoar o dia da vingança de nosso Deus. Então já seria o 4. O dia da vingança do nosso Deus. Isto aqui se refere ao seu ministério após a sua segunda vinda. Ó, Isaías 61, versículo 1 e 2. Nós vamos ver o seguinte. Primeiro, o ministério público de Jesus. Segundo, o ministério após a sua morte. Terceiro, o ministério após a sua ressurreição. 4, o ministério após a sua segunda vinda. Isto está no livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículo de 1 ao 2. Então, meus irmãos, é aqui que nós vemos logo de início que Jesus, ele trouxe a salvação, abrangiu ou trouxe a abrangência da salvação. Tanto quando estava vivo, quanto ele foi ao Hades, aos presos cativos em prisão, no lugar dos justos, após a sua morte. Olha aí, ó. Quando ele decide por todo mundo, após a sua morte, e também após a sua ressurreição, que é o período da graça. E agora nós vemos que ele vai trazer o seu ministério exatamente após a sua segunda vinda,
que é a vingança do nosso Deus. Esta é a abrangência da salvação, porque nós vamos ver que Jesus Cristo salva, cura, batiza e prepara o homem para estar no céu. Então vamos mostrar João 3,16, quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então Deus amou o mundo. O mundo. Mas Hebreus vai falar que pela fé nós entendemos que os mundos, plural. Pela fé nós entendemos que os mundos, em João 3,16, Deus amou o mundo, no singular. Então nós vemos o seguinte, dois tipos de mundo. Porque Hebreus fala dos mundos. Pela fé nós entendemos que os mundos foram feitos pela palavra de Deus. Então vamos traçar aqui, ó. O mundo de Deus. E o mundo dos homens. A aula começou agora, viu? Então vamos lá. Mundo de Deus. Deus criou na sua esfera espiritual, o seu reino. O seu reino. Colocou seu trono exatamente aqui, o trono de Deus, exatamente aqui. Em cima do monte Sião. Depois ele fez a terra no mundo físico. Mundo físico. Deus fez a terra. Deus fez a terra. E na terra colocou os homens. Deus colocou os homens. Certo? Então nós vamos ver aqui, ó, mundo espiritual e o mundo físico. Então nós temos dois mundos. Então o livro lá de Hebreus está correto, que Deus fez os mundos. E esses mundos aqui é exatamente o reino completo. Esses mundos aqui são o reino de Deus. Quando nós vemos aqui, ó, olha aqui, meus irmãos. Quando nós vemos aqui, ó, o reino, Deus deu essa parte aqui para Adão, ó, essa parte aqui, ó. Deus deu essa parte aqui para Adão, essa parte aqui, ó. Deus deu para Adão, ó, essa parte aqui, certo? Deus deu para Adão. Então nós vemos o seguinte: o pecado entrou no mundo por uma só ofensa. Uma ofensa. Ofensa. O pecado entrou no mundo por uma só ofensa. E o juízo que estava lá no fim, ó, nós estamos aqui no Éden. Deus fez o homem e colocou no Éden. Estamos aqui. Deus colocou o homem aqui. Só que o homem peca aqui. O juízo estava bem aqui. Então Deus pega esse juízo que estava lá depois do Armagedon. Depois do juízo. Depois do Armagedon. Aí nós temos o juízo. Deus pega esse juízo aqui e traz para cá. Isto mostra que o juízo maior, Adão sofreu aqui, ó. Qual foi o juízo maior? A morte. Deus coloca logo, exatamente no pecado, o juízo, que é exatamente o maior juízo que Deus tem para o homem, que é a morte. Então Deus coloca a morte aqui no princípio. E mata todos os homens que vêm a existir. Certo? Todos os homens que vêm a existir. Aí nós vamos ver o seguinte. Presta atenção aqui. Olha aqui. Nós vamos ver o seguinte. Deus, ele fez a terra, e deu aos filhos dos homens, que é exatamente essa parte aqui. Essa parte aqui.
Só que Adão pecou. E como ele pecou, ele entregou essa parte aqui a preço de pecado ao diabo, a Satanás. Então, o homem entrega essa parte da terra a Satanás. Por isso que Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao 11, diz que os reinos deste mundo. Por isso que Jesus, quando chegou, disse que o meu reino não é deste mundo. Porque esse reino aqui está afetado pelo pecado. Então está afetado pelo pecado. Então esse reino aqui afetado pelo pecado está no controle de Satanás. Por causa do pecado do homem. Tá certo? Mateus capítulo 4, versículo de 1 ao 11. E a Bíblia diz que Jesus, quando chega aqui na história, ele diz que o meu reino não é deste mundo, porque esse mundo está afetado pelo pecado. Então, quando Jesus vem a sua primeira vinda, ele vem a primeira vez, ele vem salvar os homens. Ele vem salvar os homens. Para onde? Para cá. Para a cidade. João 14, versículo de 1 ao 3. Então, Deus fez o homem aqui e disse: multiplicai-vos, crescei e enchei a terra. Para quê? Para Deus selecionar exatamente os que crer. Porque vai ter muitos que vão crer aqui. Por isso que Romanos vai dizer que por muitas ofensas veio o dom. Veio o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Então, o dom gratuito de Deus veio por muitas ofensas. E o que é isso? É que o pecado, ele reinava nessa parte aqui, ó. O pecado, ele reinava sobre todos os homens desde Adão. Então, o Adão era o culpado da história até a lei. Atenção. Por quê? Porque todos os homens vão morrer em Adão. Todos os homens. Mas quando chega na lei, Deus coloca exatamente o quê? A morte individual de cada indivíduo. Olho por olho e dente por dente. Ou seja, antes todos coletivamente estavam condenados em Adão. Mas agora, individualmente, todos vão ser condenados pela lei. Quem pecar agora morrerá. Mas Jesus, quando chega na história, ele descobre que precisava vencer a lei para vencer o pecado de Adão e de todos os homens. Como? Jesus descobriu em toda a história que era necessário exatamente cumprir a lei. E os homens, quando vinham, nenhum homem cumpriu a lei. Por quê? Porque todos entravam exatamente no olho por olho e dente por dente. Com isso, todos ficavam cegos e banguelos, porque a lei dava esse direito. Se tirasse um olho, o olho do outro tinha que ser tirado. Então, a Bíblia diz que a lei ficou enferma. Por quê? Porque ela era contra a natureza. Ou seja, os homens, pela lei, se degladiavam-se. Tiravam-se os olhos de um e do outro. O dente de um e o dente do outro. Isto mostra que não é esse o papel que Jesus veio trazer quando veio à terra. Jesus disse: eu vou cumprir a lei, mas não é olho por olho, dente por dente. A minha justiça tem que ser superior à justiça dos fariseus. Porque os fariseus ficam só na letra da lei. Só faz o que a letra manda. Mas eu vou ensinar o que deve se fazer, além do que está escrito. Então, Jesus entendeu que o cumprimento da lei é o amor. Aí ele ama todo o mundo.
e morre na cruz pelo ato de amor. Cumpre tudo o que está escrito, porque o amor é o cumprimento da lei. Por isso que quando Jesus ensina, ele ensina a não reagir às ações. Ele ensina a ter duas faces, porque se bater na esquerda tem a direita para entregar. Ele ensina a entregar a capa e a túnica. Ele ensina a andar a primeira e a segunda milha. Isto mostra exatamente estar acima da justiça dos fariseus. Precisamos entender que a lei teve a sua funcionalidade final em Cristo. Cristo é o fim da lei, Romanos 10:4. Aqui nós vemos que os homens é um problema terrível, irmãos, porque quando Deus criou os homens, criou Adão e todos os outros homens, todos pecaram. E a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Então Deus ele procura solucionar esse problema logo no livro de Gênesis. Deus ele começa a mostrar uma solução. Eu vou matar todos os homens no dilúvio. Então vamos lá. Solução para o pecado que estava generalizado. Então eu vou matar todos os homens no dilúvio. Dilúvio. O que é que vai acontecer? Escolho Noé. Noé crê em mim, salvo ele e faço uma nova nação, um novo povo, uma nova geração. Então começo tudo de novo, do zero. Mas não resolveu. Não resolveu o problema da raça humana. Depois, Deus procura um outro meio para solucionar o problema do pecado do homem que estava generalizado. Então, Deus, ele vai trabalhar sobre a comunicação. Então, o problema deve estar na comunicação, porque todos têm uma mesma fala, todos têm uma mesma língua. Então, vou mexer aqui na comunicação dos homens. Eu trago a Torre de Babel, eu coloco exatamente a confusão de línguas sobre eles. Mas também não resolveu. Deus também manda a lei, mas também não resolveu. Por quê? Porque, de acordo com a nossa lição, os homens, por não cumprirem a lei, se tornaram malditos. Estão debaixo da maldição da lei. Amados irmãos, estava complicado para a salvação dos homens naquela época. Era preciso resolver esse problema da humanidade. E só tinha uma solução. O parente de Adão, um homem, tinha que vir. Conforme Levítico 25:48, nós vamos ver que era necessário a vinda de um parente remidor. Esse parente, ele tinha que comprar, resgatar a parte que foi perdida aqui. Adão se perdeu e perdeu a sua terra. Então o parente remidor tinha que resgatar a sua herança. A herança do Adão e a herança da terra. Foi o que o próprio Jesus veio. Estava tão complicado de um meio em que o próprio Deus ele tinha que vir resolver, irmãos. Deus olhou para ele mesmo e disse, olha, um de nós três vai ter que vir. Isaías, capítulo 6, versículo 8. A quem há de ir por nós? Tinha um problema. Por quê? Porque os homens estavam na condenação. Então os homens estavam na condenação. Qual era a condenação? A morte. Os homens estavam aqui, no estado de morte. Era a condenação que veio ao mundo. Então, quando Jesus foi enviado, o Pai já disse a ele, você vai ter que morrer. E aí, você vai? Irmãos, Jesus tinha que vir, mas como tinha uma condenação no mundo, Jesus tinha que morrer, porque tinha condenação. A morte não veio aqui em Adão, no Éden, e a morte não passou a todos os homens.
até sobre os que não pecaram, a semelhança do pecado de Adão, ou seja, até sobre Jesus. Jesus não pecou a transgressão nenhuma, nem mesmo a de Adão, irmãos. Então Jesus era inocente. Então ele não pecou segundo a transgressão de Adão e de nenhum outro homem. Então, ele tinha que vir. Por quê? Porque os homens, até os inocentes, iam morrer. Por causa da condenação que veio para o homem, desde Adão. Então, os inocentes, os bebês, os abortivos e até Jesus. Esses são os inocentes, que era de, até certa forma, uma injustiça a morte dos inocentes. Então Deus resolveu isso aonde? Aqui. Deus resolveu isso aqui, ó. Colocou um advogado. Quem é o advogado? Jesus. Jesus vem solucionar esse problema de injustiça que veio sobre o mundo. Então Deus mata todo mundo aqui. Aí coloca a solução aqui. Por quê, irmãos? Ó, vejamos aqui, ó. Todos pecam aqui. Todos. Todos morrem aqui. Aí chega Jesus aqui, ó. Mas tinha que todos viver aqui. Certo? Depois de Jesus tinha que todos viver aqui. Porém, colocou aqui o que? Uma escolha. Todos que morrem aqui em Adão têm que escolher Jesus. Tem que crer em Jesus para viver. Porém, os inocentes, Jesus já resolveu o problema deles. Deixai vir a mim as criancinhas. Então não tem nenhum problema. Ele já é o advogado das injustiças que veio sobre o mundo por causa do pecado. Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas são o reino de Deus. Está resolvido o problema das crianças, porque ele é o advogado. Então nós vemos o seguinte. Como a morte reinava aqui, glória a Deus. Como a morte reinava aqui, ó, a morte reinava aqui, ó, reinava. Mas em Cristo, quem reina somos nós, os crentes, os cristãos, aqueles que creem em Cristo. Eles reinam aqui, porque diz Romanos que reinarão em vida. Então não é a morte que vem mais atrás da gente. A morte vinha atrás do povo aqui, antes de Cristo. A morte procurava os homens aqui. Agora, depois de Cristo, não é a morte mais que nos procura. Porque está escrito em Lucas 16 que quando Lázaro morreu, a Bíblia diz que não foi a morte que veio. A Bíblia diz, veio um anjo e o levou. Então não é a morte que vem, é um anjo que vem e leva. Por quê? Porque Romanos 8 está escrito que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Não tem mais morte para nós. Havia morte antes da cruz, por isso que ela reinava. Agora nós reinaremos em vida. Por quê? Porque a morte não tem mais domínio sobre nós. Isso é uma maravilha. Glória a Deus. Então por isso que nós vamos ver aqui, ó. Nós vamos ver aqui que Paulo vai escrever em Romanos, capítulo 8, que a terra está gemendo. A terra está gemendo como se ela estivesse com dores de parto. Então ela está gemendo como se tivesse uma mulher gestante. Então esta é a criação. Então a criação geme com dores. O que é isso? Todos os dias ela dá luz para cá. Todos os dias ela dá luz. Ó.
Glória a Deus. Então ela dá luz, ó, porque Deus enviou Jesus. Ele enviou Jesus para cá, para a terra, para preparar pessoas para sair pelo parto. Por quê? Porque Romanos diz que esta criação geme com dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Manifestação, filhos de Deus. Ou seja, até agora. Ou seja, todos os dias nasce gente. Como é isso? Quando morre fisicamente. Então a morte física é o nascimento de alguém para promover ele à eternidade. Veja, irmãos, na eternidade nós estamos sendo promovidos, porque Jesus foi preparar lugar. Então, a criação geme com dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Então, todos os dias, quando um morre, a criação manifesta-se dando luz com dores de parto. Então, Jesus veio salvar os homens. Por quê? Irmãos, é que nem uma gestante. Um bebê que está exatamente numa gestante, aquele bebê não quer sair. E vai ter um momento que ele vai ter que sair. Assim são os homens na terra. Ninguém quer morrer. Mas como nós estamos dentro exatamente de uma gestação, que Paulo diz que a criação geme com dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus, então nós temos que sair. Exatamente quando morre, é aonde nós vivemos. Então nós vivemos quando morremos. Parece um paradoxo, mas foi o que Jesus nos ensinou. Perder a vida por amor de Cristo para salvar lá. Entendeu aí? Porque nós temos 3 tipos de mortes. Nós temos 3 tipos de morte. Ó. Morte física, morte espiritual e morte eterna. Então essa é a morte espiritual e a morte eterna. A morte física, essa aqui. Espírito, alma e corpo. A morte física, a palavra morte significa separação. Não significa extinção. Separação. Ou seja, o espírito se separa da alma, a alma se separa do corpo. Se for justo, o espírito volta a Deus, a alma volta a Deus, e o corpo vai para a sepultura, esperar a ressurreição dos mortos. Então o corpo fica aqui, é que nem a placenta. A alma é que nem o bebê. Ela nasce aqui, quando morre, o corpo. Então ela volta para Deus. Foi Paulo quem disse que desejava partir, porque era muito melhor estar com Cristo. Então, se for ímpio, atenção, o ímpio, ele perde a alma e o corpo. Ó, o ímpio, ele se separa também da mesma forma, espírito, alma e corpo, mas a alma e o corpo do ímpio, na ressurreição, os dois se unem e vai para o lago de fogo. Depois do juízo final. Isso aqui também é chamado de inferno. Esse lago de fogo. Então, se separa na morte. O espírito volta para Deus. A alma vai para o Seol, o lugar de tormento do ímpio. Esperar a ressurreição do corpo. Então, depois do juízo final, ressuscita para o lago de fogo. Pronto. Simples assim. A morte espiritual é exatamente... A morte espiritual é quando ele está vivendo ainda. Enquanto... A morte espiritual só acontece enquanto ele vive. Então, se ele está vivendo, se ele está separado de Deus, não crê em Deus, não crê em Cristo, então ele está separado de Deus. Isso se chama
Morte espiritual. Então ele está morto espiritualmente, enquanto está vivo. Então a morte espiritual só acontece ele em vida. Então, irmãos, estes são os 3 tipos de morte que nós vemos na Bíblia. Aí Jesus, ele veio exatamente tirar a escravidão. Escravidão que está sobre a criação. Então a nossa escravidão sai quando nós somos manifestos pela revelação da manifestação dos filhos de Deus. Quando nós partimos, iremos para a Nova Jerusalém. Certo? Sairemos da terra. Quando ele morre na cruz, Jesus, quando ele morre na cruz, ele salva os homens. Ele salva os homens para ir exatamente para cá, para a cidade. Aí nós vemos o seguinte. Como ele salvou os homens, ele prometeu exatamente o que? Lá em Atos, capítulo 1. Os judeus, os primeiros cristãos, que eram judeus, eles perguntaram: restaurarás tu nesse tempo a Israel? Então nós vemos que Jesus disse: não pertence a vós os tempos. Então a restauração, ela viria para a terra. Mas qual era o tempo? Então não pertence aos homens. Porque o tempo dos homens são diferentes do tempo de Deus. Nós temos aqui, ó, o tempo de Deus e o tempo dos homens. Como assim? Primeiro, o tempo de Deus é o tempo do o tempo do era e o tempo o que há de vir. O tempo dos homens é presente, passado e futuro. Então, nós temos o tempo dos homens, presente, passado e futuro. O apóstolo Pedro, ele explicou exatamente como é isso. O tempo de Deus é como um dia em relação ao tempo dos homens, que é 1000 dias. 1000 anos. Então nós vemos o seguinte. Para nós, 1000 anos é como se fosse um dia para Deus. Então, nós temos aqui o tempo de Deus e o tempo dos homens. Então não dá para os judeus, os primeiros cristãos, conhecer o tempo de Deus para a restauração da terra. Porque o tempo de Deus é superior ao tempo dos homens. Ou seja, para Deus, Jesus foi anteontem, ou seja, quando morreu na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás. Então está com 2 dias que Jesus subiu aos céus, para Deus. Porque 2000 anos é como se fosse 2 dias. Isso é o tempo de Deus. Então, eu vou restaurar a terra, diz o Senhor. A palavra de Deus diz que Deus vai restaurar a terra. Mas não é no tempo dos homens, é no tempo de Deus. Então não vos pertence saber. Não está dentro do cronos humano, do tempo dos homens. Então não pertence vós saber. Então, meus amados irmãos, nós observamos que, interessante, nós usamos aqui, ó, a linha, o triângulo e o círculo. O que é isso? Na matemática, nós podemos ver que Deus está presente. Por quê? Porque Deus, ele é exatamente o quê? O alfa e o ômega. Alfa e o ômega. Então, nós temos a linha, o alfa e o ômega. Então, Deus é o princípio e o fim. Então, nós temos o círculo. Deus, ele é, ele era e ele há de ser. Então, nós temos o triângulo. Então, são estas as tipologias que nós usamos nos nossos desenhos. Tanto o triângulo, como o círculo, como a linha reta.
Veja se não tem aqui nos desenhos. Isto mostra que Deus é o dono dos símbolos da matemática. Porque nós temos o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, meus amados irmãos, nós estamos mostrando nesta aula exatamente que Jesus é rei e por fim se levantará sobre a terra para cumprir todos os desígnios de Deus. Então, para nós encerrarmos essa parte, abra sua Bíblia aí e veja que há algo interessante que está em Gênesis capítulo 49, versículo 8. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, o Messias, o Cristo, o ungido. A tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos, Jesus morrendo na cruz. Diante de ti se prostrarão os teus filhos, os filhos de teu pai, isso no reino. Judá é um leãozinho, Jesus é filho de Deus. Encurvar-se-ão e se agachar-se-ão como leão, como filhote de leão velho. Quem o despertará? Jesus na sepultura. O cetro não se herdará de Judá. Jesus é o rei. Até que venha Siló, a sua segunda vinda. Atrai o seu jumentinho a vide, Jesus sendo crucificado. Lavar-se-ão as suas vestes em roupas de vinho, na sua vestidura de sangue de uvas, o sangue de Jesus. E diz, versículo 12 do capítulo 49 de Gênesis: os seus olhos serão escurecidos pelo vinho, mas os seus dentes brancos de leite. Os dentes brancos de leite. Fala da sua inocência, que ele nunca pecou, os seus dentes nunca caíram, porque eram dentes de leite. Deus abençoe a todos, fica na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aperta no like, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Que Deus abençoe a todos, até a próxima aula, se Deus nos permitir. Amém.